Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é dia 28 de dezembro de 2023, estamos na oitava de Natal. E o evangelho que a igreja nos propõe nesses últimos dias do ano de 2023 está em Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18. Hoje comemoramos a festa dos santos inocentes, os primeiros mártires que derramaram sangue por Jesus. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois da sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo Herodes, que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e ranger e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos, não quer consolação, porque já não existem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, você conhece a história. Os reis magos passaram em Jerusalém e disseram a Herodes que eles estavam indo oferecer seus dons, ouro, incenso, mirra, homenagens, adoração ao menino que havia nascido, o menino Deus que havia nascido, o rei de Israel. Herodes era o rei de Israel. Ao ouvir aquela notícia de que havia nascido um rei em Israel, Herodes teve medo de que o seu trono fosse usurpado. Ele imaginou que o menino que nascesse fosse reinar politicamente em Israel. E se esse menino fosse reinar, logo ele, Herodes, não reinaria. Então ele espera a volta dos reis magos, para que ao voltar, ele pegue detalhes de onde estava esse menino, para que ele pudesse então ir e matar o menino. Os reis magos, avisados da maldade de Herodes, não voltam por Jerusalém, não passam mais no palácio real. Herodes percebe então que foi enganado pelos magos e se encoleriza e manda matar, manda massacrar, manda acabar com a vida de todas as crianças de 2 anos para baixo. Foi um grande massacre. Todas as crianças de 2 anos para baixo foram mortas, assassinadas, decapitadas a mão de Herodes. Imagine você a cena e a tragédia que se viveu em Belém naquele dia 28 de dezembro. Os soldados de Herodes invadiam as casas, pegavam as crianças e as matavam. A ordem de Herodes era matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas é claro que os soldados de Herodes, ao entrar numa casa, não iam tirar a fralda da criança para ver se era menino ou menina. Vendo uma criança, eles já a matavam. A ordem de Herodes era matar as crianças de 2 anos para baixo. Mas vendo uma criança, eles não iam pedir a certidão de nascimento para ver quantos anos tinha aquela criança. Ao ver uma criança pequena, o soldado aferia mais ou menos a idade daquela criança. E se fosse uma criança pequena, para não correr o risco de desobedecer a ordem de Herodes e ele, o soldado, ser morto, ele já assassinava aquela criança. Então pode ter certeza que crianças de 3, de 4, de 5, de 6 anos foram assassinadas. Foram centenas, quiçá
milhares de crianças mortas naqueles dias. Por ordem de Herodes, por apego ao seu trono que passaria e que de fato passou com a sua morte. Onde está Herodes agora? Ele que matou centenas e, como eu disse, talvez milhares de crianças para garantir o seu trono, o seu poder político. Onde está Herodes agora? Queridos, muitas vezes nós movemos literalmente, como a gente fala popularmente, nós movemos mundos e fundos, pensando que a nossa felicidade se conquista com as coisas que passam. Mas quanto mais a gente tenta se agarrar ao dinheiro, ao poder, aos prazeres deste mundo, mais o dinheiro, o poder e os prazeres desse mundo se esvaem entre os vãos do nosso dedo como água. Querer agarrar a felicidade nesse mundo é querer segurar água com as mãos. Vai escorrer entre os dedos. A morte vai nos visitar. Como também já diz o ditado popular, caixão não tem gaveta. Nós nos apresentaremos diante de Deus. E o dinheiro, o poder, as riquezas, os prazeres, os divertimentos, as falsas alegrias desse mundo não vão valer de nada diante de Deus no dia do nosso julgamento. Mas o único tesouro que levaremos para a eternidade e que podemos apresentar diante de Deus é o amor que temos. Sobretudo, amor a Deus. E amor a Deus também na pessoa do irmão. Agora, mudando um pouco o foco da meditação desse evangelho, focamos na futilidade de Herodes e na loucura de Herodes, que, querendo se agarrar ao seu dinheiro, mandou matar centenas, milhares de crianças. Um crime horroroso, horrível, que ainda hoje se repete no aborto. O Herodes de hoje são as clínicas de aborto. O Herodes de hoje são as pessoas que abortam. Os santos inocentes continuam morrendo, mas agora morrem no útero de suas mães. O Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Hoje são mortas crianças que nem sequer completaram 2 meses de vida no útero da mãe. Mas, mudando um pouco o foco dessa meditação, agora eu quero meditar no lado dos santos inocentes. Aquelas crianças que foram os primeiros, os protomártires, os primeiros que derramaram o sangue por causa de Jesus. Queridos, não que Jesus queira o derramamento de sangue. Quem quer o derramamento de sangue é o demônio. O próprio Jesus disse que o demônio não vem senão para matar, roubar e destruir. Matar é algo próprio de Satanás e é por isso que ainda hoje ele propaga guerras, violências, aborto, porque o demônio gosta de assassinar o homem, porque assim ele quer atingir a Deus. O homem é a obra-prima de Deus. O homem é a glória de Deus, vai dizer Santo Agostinho de Hipona. Não podendo ofender a Deus diretamente, agredir a Deus diretamente, o demônio então tenta destruir a obra de Deus, pervertendo a criação e humilhando o homem e matando o homem. Por isso, tudo aquilo que destrói o homem, droga, assassinato, aborto, doenças sexualmente transmissíveis, aquilo que deforma o corpo humano, como tatuagens, piercings excêntricos e todas essas coisas que deformam o corpo humano, aquilo que inverte a ordem da natureza criada por Deus, como por exemplo o homossexualismo, que inverte a ordem da natureza, que é um pecado contra a natureza. Tudo isso é para ofender a Deus, humilhando e destruindo o homem. Ainda hoje o demônio mata os santos inocentes. Mas como aqueles primeiros mártires derramaram sangue por Jesus, todo cristão é chamado a ser mártir. Todo cristão é chamado a ser mártir. Como assim, Fábio? Significa então que eu preciso morrer por Jesus? Sim, nós precisamos morrer por Jesus. Todo cristão precisa morrer por Jesus. E é por isso que Jesus diz, se queres me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e venha. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Queridos, isso é para todos. Mas como assim, se nem todos os santos foram mártires? Existem grandes santos como Santo Antônio de Lisboa, que não morreu mártir, como Santa Teresinha do Menino Jesus, que não morreu mártir, e os dois são doutores da igreja. Como então é necessário o martírio? Santa Teresinha do Menino Jesus, grande doutora da igreja, que nos trouxe a pequena via para alcançar a Deus.
Ela disse que existem dois tipos de martírio, o martírio branco e o martírio vermelho. O martírio vermelho é o derramamento de sangue, de fato, literalmente. Morrer por Jesus, ser decapitado, ser queimado vivo, como tantos mártires, como São Lourenço, por exemplo, ser decapitado como São Paulo, e assim por diante. Ser devorado por feras como São Policarpo, e assim por diante. Ser apedrejado como Santo Estevão, martírio vermelho. Morrer de fome num bunker como São Maximiliano Kolbe, e assim por diante. Esse é o martírio vermelho, derramamento de sangue. Isso já entendemos muito bem. Mas existe o martírio branco. Santa Teresinha do Menino Jesus diz que o martírio branco consiste em suportar, por amor de Deus, as picadas de alfinete durante o dia. Ela diz, suportar, por amor de Deus, as alfinetadas do dia a dia. O que é isso? O martírio branco é suportar os sofrimentos que a vida nos apresenta por amor a Jesus. Se está calor, suportar o calor sem murmurar por amor a Jesus. Isso é martírio branco. Se eu tenho que acordar cedo para trabalhar, acordar cedo para trabalhar sem murmurar, sem reclamar por amor a Jesus. Se eu tenho que conviver com uma pessoa chata, com uma pessoa difícil, com uma pessoa que... aquela pessoa difícil de lidar, suportar a chatice dessa pessoa sem murmurar e sem falar mal, sem reclamar dessa pessoa para outra pessoa, por amor a Jesus. Suportar essas alfinetadas por amor a Jesus. Santa Teresinha dizia em sua profissão religiosa, quando ela fez a sua profissão religiosa, ela escreveu um bilhete a Jesus. E nesse bilhete que ela escreveu a Jesus no dia da sua profissão religiosa, ela dizia assim: Jesus, que por ti eu morra a Marte, o martírio do coração, ou do corpo, ou antes os dois. Ela desejava um martírio. E de fato, Santa Teresinha do Menino Jesus morreu mártir. Não o martírio de sangue, não o martírio vermelho, mas o martírio branco, suportando a pessoas difíceis de se lidar. Ela cuidava de uma religiosa idosa que estava doente com tuberculose e que era extremamente chata, aquela religiosa. E Santa Teresinha foi voluntária para cuidar dessa irmã religiosa que estava doente com tuberculose, que era chata. Porque ninguém queria cuidar dela exatamente porque ela era ranzinza, chata. E porque cuidou com esmero e com amor dessa irmã religiosa chatíssima, ela contraiu tuberculose dessa irmã e morreu por conta da tuberculose. Um martírio branco, maravilhoso. E depois de morta, essa irmã, que já era idosa e que por causa da tuberculose dela, Teresinha de 24 anos morreu e a irmã não morreu. E essa irmã dizia assim, falando de Teresinha, depois que ela já tinha falecido, ela dizia assim: como Teresinha gostava de mim, como ela cuidava de mim com alegria. Ela suportou a chatice e as dificuldades dessa irmã de tal forma e com tal heroísmo que a irmã jamais percebeu que lhe era penoso cuidar dela. Suportar as alfinetadas do dia a dia com paciência é martírio. No dia de hoje, eu tenho certeza que cruzes te visitarão. Seja o calor, seja o cansaço, seja o trabalho, seja a saudade da família, cruzes te visitarão. Algumas alfinetadas vão atingir a sua pele. Suporte com paciência, com a têmpera dos mártires, porque é pelo martírio que se alcança a vida eterna. Que Jesus nos dê a graça de sermos mártires, pacientes e fiéis a Ele. E eu peço a Jesus a mesma graça de Santa Teresinha. Jesus, que por ti eu morra mártir, martírio do corpo, ou do coração, ou antes, os dois. Que os santos inocentes roguem por nós. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.